Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha nesse dia 16 de janeiro do ano de 2026. Bom, até há pouco tempo atrás a gente estava preocupado com o Natal, já acabou, amigo. Já ultrapassamos a metade do primeiro mês de janeiro. As notícias são urgentes, o bicho tá pegando e eu quero contar com você para estar junto comigo durante todo o dia de hoje, tá? Eu sempre gosto de dizer aqui, alertar você de quando é que nós temos vídeo. Nós temos vídeo na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Alberto, que hora mais ou menos que o teu vídeo sai? Sai por volta de 9, 9h30 da manhã, 1, 1h30 da tarde e 7, 7h30 da noite. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem um monte de gente aqui falando pra mim que não é notificado. Ah, não sou notificado, Alberto. Não sou... Vem pra cá, compartilha, dá seu like, inscreve aqui no canal e vamos juntos, porque as notícias são bombásticas nesse dia de hoje, dia 16 de janeiro. Que bom encontrar com você aqui junto comigo. Eu, em 30 segundos, eu vou falar dos produtos da empresa RPN, porque é o seguinte... Eu tô com uma alegria muito grande, porque eu falei aqui ontem que uma pessoa tinha dado testemunho sobre cabelo crescendo. E aí, de ontem para hoje, o vídeo foi muito bem visto, mas 3 homens ligaram para mim, porque lá no grupo do WhatsApp tem meu número. Alberto, tô muito feliz porque o meu cabelo voltou a crescer. O outro lá dizendo que estava sendo até elogiado pela esposa, que há muito tempo não era elogiado. Olha como isso mexe, gente. E é pra você, meu amigo, que tá careca. Aqui, ó, olha o combo capilar da linha Vitagor completo pra você na sua mão, pra você levar pra sua casa, pra você tomar todos esses produtos. Aliás, o que você toma é a cápsula e o bloqueador do hormônio DHT. Os outros 2 você vai passar no cabelo. É o melhor combo capilar do Brasil pra você recuperar não só o seu cabelo, a sua autoestima. Eu era totalmente careca e eu sei falar disso, amigo. Então passa a mão no telefone agora. Toma uma decisão na sua vida, já passamos metade de janeiro, mas está na hora de você olhar para você, ainda mais com a chegada do Kedoxidil, né? É o produto que faz o cabelo voltar a crescer. Ligue agora para 0800 355 3000, o número tá na tela, você compra o seu produto e daqui a pouco é você que tá me ligando para mostrar foto, para mostrar tudo que tá acontecendo, porque o Brasil precisa de fato de saber que nós temos um produto natural que recupera o cabelo do homem e não mexe com a masculinidade, tá bom? Se você quer comprar o seu, é agora. 0800 355 3000, vem pra cá, que eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio, tá bom? Vamos lá, Brasil, vamos lá as notícias. O bicho tá pegando neste Brasil, dia 16 de janeiro do ano de 2026. Vem comigo, olha isso daqui, meu amigo. Alexandre de Moraes pode perder a guerra contra a Receita Federal, o COAF e a imprensa. Entenda aqui comigo. Moraes instaurou um inquérito policial para perseguir a Receita, o COAF e a imprensa, alegando sem provas que eles fizeram vazamentos contra ele e contra outros ministros. Mas isso pode acabar sendo a maior derrota de Moraes até agora. Presta atenção então aqui, ó. Fica aqui comigo, porque nesse nosso encontro com justiça eu vou mostrar para vocês em 3 pontos como que a vingança do Moraes pode acabar se voltando contra ele. Vamos aqui direto então ao primeiro ponto. Olha isso aqui comigo, ó. A imprensa disse que Alexandre de Moraes começou um inquérito contra a Receita, o COAF e a imprensa. Isso por conta dos supostos vazamentos do patrimônio dos ministros do STF e dos seus familiares. Olha aqui, ó. Alexandre de Moraes abriu investigação e órgãos sob supervisão do Ministério da Fazenda terão de mostrar quem acessou informações fiscais de ministros do Supremo e dos seus parentes e quando isso foi feito. Gente, isso aí é obviamente o uso do direito, o uso da estrutura do STF para proteger os ministros do Supremo e os seus familiares. Isso de uma forma completamente ilegal. Olha aqui comigo como que esse caso é escandalosamente ilegal. Olha aqui esse trechinho específico, ó. Os ministros não sabem se houve ou não a quebra do sigilo fiscal, mas há uma corrente dentro da corte que defende a abertura do inquérito para apurar. Então veja aí, gente, a bizarrice. Os ministros não sabem, mas... Ou seja, os ministros não sabem se tem nada de concreto, não sabem se tem materialidade, se houve um vazamento, não existe um objeto definido para que esse inquérito seja aberto. Existe só uma especulação, um achismo, um vamos nos proteger. Só que, e eu sei que isso é incrível, não é a primeira vez que Moraes faz isso.
E enquanto eu te explico isso, eu queria agradecer a você por você sempre deixar aqui a sua manifestação que o nosso conteúdo é bom, deixando seu joinha, tocando aqui na tela, por você ter se inscrito no canal, por você ativar o sininho. Isso é muito importante para fazer a nossa voz conjunta da nossa comunidade que luta por verdade, por justiça e por liberdade, fazer essa voz chegar mais longe. E vamos lá, gente. Vocês sabiam que o Moraes ele já fez isso antes? No começo do inquérito das fake news, lá em 2019, o Moraes deu uma decisão muito parecida. Presta atenção aqui nesta notícia de 2019 para ninguém dizer que eu tô maluco. Moraes suspende a apuração da Receita por suspeita de quebra de sigilo de ministros do Supremo. Ministro mandou Receita afastar 2 servidores que atuaram em apuração sobre 133 contribuintes, entre os quais Gilmar Mendes e a mulher do presidente do STF, Dias Toffoli. Vocês lembraram? Moraes usou o inquérito das fake news, gente, para apurar, fazer uma investigação sobre a Receita, a fim de parar a investigação da própria Receita que supostamente atingiu Gilmar Mendes. Moraes chegou até a afastar servidores públicos por decisão monocrática dele, sozinho. E lá atrás, inclusive, o inquérito das fake news foi visto com muita resistência dentro do Ministério Público Federal, que foi contra e mandou arquivar na semana seguinte. Mas aí, Alexandre Moraes ignorou o arquivamento. A PGR da época, olha aqui, ó, a Raquel Doge, ela chegou a chamar esse inquérito aí, olha aqui em cima, ó, chegou a chamar esse inquérito aí de ilegal, dizendo que o STF fazia o papel aí de um tribunal de exceção. A diferença, gente, é que desta vez agora a situação pode acabar se voltando contra o próprio Moraes. E aí nós entramos no último ponto. Será que a sociedade vai aceitar isso da mesma forma como aceitou lá atrás em 2019? Olha aqui o que o órgão de representação daqueles servidores lá disse em 2019. Em nota, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil criticou a decisão de Moraes. O Sindifisco Nacional repudia a decisão arbitrária e inédita do ministro Moraes, ilegalmente na dupla função de Ministério Público e magistrado. Gente, já naquela época, olha aí. Trata-se de um verdadeiro tribunal de exceção, com o objetivo claro de transformar poderosas autoridades públicas em contribuintes intocáveis, a ponto de suspender fiscalizações em curso e afastar cautelarmente auditores fiscais da Receita das suas funções, violentando sem nenhum pudor o devido processo legal, foi o que disse aí a nota. Olha, isso aqui é para a gente ver que lá atrás já se falava em tribunal de exceção. E em uma época onde a imprensa estava apoiando esses inquéritos ilegais do Moraes, porque eles acabaram se tornando aí instrumentos para perseguir os bolsonaristas, a direita e o governo Bolsonaro. Só que agora a situação é totalmente diferente. Porque agora o Moraes está indo para cima de servidores públicos, pessoas técnicas e concursadas, que têm entidades de classe que as defendem, que têm representação considerável na imprensa, até no Congresso, e agora a própria imprensa, depois que mordeu esse osso chamado Moraes, não está mais largando. Não só a Malu Gaspar, não só o Lauro Jardim, não só outros jornalistas lá do jornal O Globo, mas até gente como a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicou notícias desabonadoras contra Moraes, criticando Moraes, como essa aqui, ó, de que o ministro também pressionou a Polícia Federal a favor do Banco Master, mostrando como os jornalistas, de fato, eles passaram a farejar sangue na água agora como tubarões. Lembre do tom da imprensa recentemente, que disse, agora que Bolsonaro foi preso, agora é preciso frear Moraes. Foi esse o tom da grande imprensa recentemente, por mais absurdo que seja. Ou seja, há uma diferença clara agora, porque Moraes não está perseguindo bolsonaristas, que a elite brasileira e a grande imprensa ignoram ou até apoiam que sejam perseguidos, mas ele está perseguindo agora servidores públicos de 2 classes inteiras de servidores federais, muito poderosas, muito fortes, e está perseguindo indiretamente jornalistas respeitados e grandes jornais que publicaram as notícias, sendo que é impossível para o Moraes ele vencer uma guerra contra a imprensa. Assim, gente, esta pode ser a primeira guerra que Moraes vai, de fato, perder. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que Moraes comprou uma briga grande demais para ele? Bolsonaro aciona a equipe médica após crise de soluços na primeira noite no presídio da Papudinha, em Brasília. Após decisão de Alexandre de Moraes, o ex-presidente está em uma cela com mais de 60 metros quadrados e tem médicos à disposição 24 horas por dia.
Inclusive, a gente fala sobre essa transferência de Jair Bolsonaro logo depois de chegar ao presídio da Papudinha, para onde foi transferido por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele teve, então, essa crise de soluços, né? Foi feito um pedido de atendimento de maneira inicial, que ele deve receber uma visita do médico particular dele ainda nesta sexta-feira. Vamos ver. A cela em que Bolsonaro está tem cerca de 64 metros quadrados, com área coberta e área descoberta. Há banheiro, cozinha com possibilidade de preparo e armazenamento de alimentos, chuveiro com água quente, geladeira, armários, cama de casal, TV e ar-condicionado. A rotina de alimentação também será alterada. Na Superintendência da Polícia Federal, Bolsonaro tinha acesso a 3 refeições por dia. Aqui serão 5 refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Há também a possibilidade de banho de sol na área externa, com total privacidade e sem restrição de horário. O espaço para visitas é amplo, com cadeiras e mesa, podendo ocorrer tanto na área coberta quanto na área externa. Inclusive, na decisão dessa quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou assistência religiosa pelo bispo Robson Lemos Rodovalho e pelo pastor Tiago de Araújo Macieira. Esses 2 pastores, então, poderão vir até aqui uma vez por semana, às terças ou sextas-feiras, e terão direito a 1 hora com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na área de saúde, o ex-presidente terá direito a atendimento médico em plantão 24 horas e um posto de saúde no local com equipe especializada. Outro ponto que muda em relação à localização. Quando a gente compara a Superintendência da Polícia Federal com a Papudinha, antes Bolsonaro ficava a 1 quilômetro, 2 quilômetros do hospital em que ele costuma ir. Aqui são cerca de 16 quilômetros. Em contrapartida, há uma proximidade maior com a residência do ex-presidente e da ex-primeira-dama. A defesa de Jair Bolsonaro se manifestou ao SBT e ao SBT News, disse que recebeu com surpresa a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a vinda do ex-presidente para a Papudinha. Os advogados também afirmaram que estavam à espera de uma decisão sobre a possibilidade de uma prisão domiciliar, mas que isso ainda não se concretizou, não foi apreciada pelo ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro esteve aqui na Papudinha, ali no fim da tarde, e logo depois saiu para realizar alguns exames. O comboio do ex-presidente retornou para aqui o complexo da Papuda por volta das 8h10 da noite dessa quinta-feira. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro veio visitá-lo também à noite por volta das 20h30. A partir de agora, então, Jair Bolsonaro cumpre pena no complexo da Papudinha e já há uma grande repercussão. O filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, disse que a transferência é uma aplicação seletiva do rigor penal e revela desprezo às condições humanas de saúde do ex-presidente. Quem também ali publicou nas redes sociais foi o filho Flávio, pré-candidato à presidência da República. Ele fez o seguinte questionamento: se fosse com o ex-presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes estaria agindo da mesma forma? E Flávio Bolsonaro continua dizendo que os remédios que Bolsonaro toma para o seu atual problema crônico de soluços têm efeitos colaterais, como desequilíbrio e sonolência, e levantou uma série de pontos para defender a prisão domiciliar. A ex-primeira-dama Michele diz que também agradecia à equipe da Polícia Federal, da Superintendência da PF, e então pediu que Deus recompensasse aqueles que cuidaram de Bolsonaro na Polícia Federal. É gravíssimo um presidente se reunir ao mesmo tempo com o ministro do Supremo, com o presidente do Banco Central e com o diretor da Polícia Federal. Isso não é normal, não é institucional, isso não acontece em uma democracia de verdade. Eu vou te explicar de forma simples. Cada um desses órgãos tem uma função diferente justamente para não ter interferência entre eles. O presidente governa, o Banco Central fiscaliza bancos, a Polícia Federal investiga crimes e o Supremo julga o que for da sua competência, ou pelo menos deveria ser assim. Quando todos se sentam na mesma mesa para falar de investigações em andamento, isso quebra a regra mais básica do Estado de Direito, que é ninguém pode influenciar quem investiga ou quem julga. Lembra quando Jair Bolsonaro quis indicar o diretor da Polícia Federal e o próprio Alexandre de Moraes proibiu, dizendo que havia proximidade indevida e risco de interferência? Pois é, hoje o Lula se reúne diretamente com o mesmo ministro da STF, o presidente do Banco Central, o diretor da Polícia Federal e o Procurador-Geral da República. E ninguém vê isso como um problema? Essa reunião acontece enquanto existem investigações sensíveis envolvendo o Sistema Financeiro Nacional, o COAF, investigações que envolvem até o filho do presidente Lula e operações que estão sob a competência da Polícia Federal. Detalhe importante, o inquérito que o Moraes abriu contra o COAF foi aberto de ofício, sem o pedido da PGR, sem o devido processo legal, um procedimento fora do normal. Depois disso, o ministro Dias Toffoli mandou os materiais apreendidos da PF para a PGR para ainda tentar dar uma aparência de legalidade ao que já nasceu irregular. Essa reunião é grave. Quem investiga não pode combinar versão, quem julga não pode orientar a investigação e quem governa não pode chamar todo mundo para alinhar a narrativa. Isso não é certo. O brasileiro não está indignado à toa. Ele olha para tudo isso e entende exatamente o recado. Quando é com cidadão comum, a lei é rápida, dura e exemplar. Quando é o poder, a lei é negociada, interpretada e combinada. Você não pode errar um imposto,
não pode atrasar uma guia, não pode questionar uma decisão. Mas eles podem se reunir, podem alinhar discursos, podem justificar depois. Isso não é sensação, é percepção coletiva de injustiça. E quando a população começa a acreditar que o sistema não joga limpo, o problema deixa de ser político ou jurídico, vira um problema de legitimidade. E nenhum país se sustenta por muito tempo quando o povo sente que trabalha, obedece e paga para sustentar um jogo que ele nunca pode ganhar. O ministro Alexandre de Moraes instaurou inquérito de ofício, isto é, não houve provocação para que isso acontecesse por parte da polícia ou da Procuradoria-Geral da República. E esse inquérito visa apurar na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, visa apurar a possibilidade de vazamento de dados sigilosos. Dados sigilosos sobre o próprio Moraes e sobre o ministro Dias Toffoli e parentes de ambos os ministros. Esse tipo de inquérito sigiloso faz parte de um método. Em 2019, o Supremo abriu um inquérito também sigiloso, também de ofício, para apurar a divulgação de notícias consideradas falsas contra a própria instituição. Era Toffoli, o então presidente do Supremo. Moraes foi designado relator desse inquérito. Inquérito que tramita até hoje, não tem prazo para acabar. Na época, dizia-se que era necessário para defender o Supremo de uma campanha orquestrada. O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos num resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da Corte. Pois não foi o vazamento em si, mas o conteúdo das informações, até aqui não desmentidas, que causou grande constrangimento e enorme perda de legitimidade para a própria instituição. É o que costuma acontecer quando indivíduos se acham donos das instituições. Olha só, no meio dessa confusão toda, os senadores resolveram agir, tá? Senadores protocolaram um pedido de impeachment contra Dias Toffoli por condução no caso do Banco Master, porque realmente é um absurdo. O Toffoli está abusando do direito de fazer merda. Diga-se de passagem, tá conseguindo fazer mais merda que o Alexandre de Moraes. E olha que o Alexandre de Moraes já abusou do direito de fazer merda também em vários casos lá no STF, né? Então, os senadores Magno Malta, Damares Alves e Eduardo Girão, da direita, entraram com um pedido de impeachment do Dias Toffoli, né? E, bom, isso tem chance de prosperar? Eu não sei não, hein? Talvez tenha, hein? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Então tá aqui, ó, senadores protocolaram o pedido de impeachment. Em princípio, o que eu imaginaria? Não vai passar, isso não vai. O Alcolumbre não vai botar pedido de impeachment nenhum para rodar. Isso aqui é mais um gesto vazio da oposição, botou o pedido de impeachment. Ih, somos macho, vamos bater no STF. O Alcolumbre não vai fazer nada. E mesmo que o Alcolumbre bote em votação, existe um risco enorme do Gilmar Mendes dizer que não, que tá proibido, porque eu proibi, porque tem que ter não sei o que lá, porque tem que ter 3 pentelhos do Mickey, no protocolo, carimbado 3 vias, inventar um monte de história para não aceitar esse processo de impeachment contra o Toffoli, né? Mas a verdade é que tá ficando feio pra caramba esse negócio e tá unindo também o pessoal do Lula. Olha só, a decisão do Toffoli e o movimento para a desestabilização das instituições jurídicas, das instituições, de forma geral, que investigam o caso Master, né? A controvertida decisão do Toffoli de determinar que a Polícia Federal entregasse lacrados e acautelados ao STF todos os bens e materiais escondidos ou apreendidos ontem na segunda fase da Operação Compliance Zero foi entendido, de acordo com autoridades que participam das apurações do Banco Master, como um movimento para a desestabilização das instituições que estão investigando o escândalo. Ou seja, o Toffoli quer bater na Polícia Federal. Não é só isso, tá? É também o Toffoli, como um preposto do Banco Master, do Vorcaro, quer bater na Polícia Federal. É um movimento que inclui a pataquada empreendida pelo TCU sobre o Banco Central nas últimas semanas, com ameaça de suspensão da liquidação e não sei o que lá, uma esdrúxula acariação entre um diretor do BC e 2 acusados antes da tomada do depoimento dos 3 pela PF,
a tal da cariação do Alexandre do Toffoli, né? No meio da tarde dessa quarta-feira, Toffoli reviu sua decisão inicial, determinou que o material apreendido fosse encaminhado à PGR, repetiu que já fizeram em relação à cariação, reconsiderando a inusitada deliberação. Ainda assim, não mandou o material recolhido à PF, como seria o usual. 2 recuos que reforçam a ideia de que Toffoli toma decisões incomuns e que todo mundo, em tudo que se relaciona ao caso Master, mas não resiste a pressões para mantê-las. Ou seja, o Toffoli tá fazendo merda, tá recebendo dinheiro de alguém, tá tentando coisas para barrar a coisa toda e não tá conseguindo. Eu já falei para vocês, eu acho que esse caso aqui foi medo dele de estar o nome dele nessa parada toda aí, né? E agora ele mandou pro PGR na expectativa de que o PGR filtre o joio do trigo, ou seja, encontre provas contra pessoas que o Toffoli não gosta, mas as provas que encontrarem contra o Toffoli, contra o Alexandre de Moraes, contra o Gilmar Mendes, contra o pessoal da STF, segura, entendeu? Eles estão esperando que a PGR faça isso, né? O Jeffrey Schichini vai além, ele diz que o Toffoli criou uma cilada para a Polícia Federal para anular as buscas de hoje, ou seja, o Toffoli vai no final das contas acabar anulando todas as provas e nada vai poder ser usado contra o Tanuri, contra não sei mais quem. O Toffoli claramente está agindo a favor do Banco Master, ele claramente está fazendo isso, né? Agora, em princípio, nada disso seria suficiente para um impeachment do Toffoli. Por quê? Porque precisaria passar pelo Alcolumbre. O Alcolumbre não vai fazer nada, né? Os próprios policiais falam isso, tá? Estão falando de forma mais educada aqui, mas basicamente é a mesma coisa. Investigadores consideram descabida a ordem para a PGR analisar provas. Sob críticas, Dias Toffoli recusou a decisão de que provas da Operação Compliance Zero ficassem acauteladas e lacradas no STF, mas determinou que elas fossem para a PGR. O problema, como eu já falei para vocês, a PGR até faz investigação também, é até um órgão que faz investigação, mas não tem a mesma capacidade técnica da PF. Todos aqueles softwares, Celebrite, não sei mais o que o pessoal tem para quebrar o celular, para entrar no celular e recuperar as informações e coisa e tal, a PGR ela lida muito mais no nível de jurídico, no nível de lei, né, no nível de advogado e coisa e tal. Não é a mesma coisa. A perícia técnica, mesmo a parte técnica da coisa, é feita pela PF. O que o Toffoli está querendo com isso? O Toffoli está querendo proteger alguém, cara. É a única explicação para isso. Não tem, mas porque a Polícia Federal atrasou um dia, então tem que fechar com as provas todas. Que lógica tem isso, cara? Que lógica tem isso? Não faz sentido nenhum, né? Aqui, ó. O ministro atendeu um pedido do Procurador-Geral da República, o Boné, que pediu a extração e análise das provas apreendidas pela PS, pois forem realizadas pela PGR, dada a necessidade de informação adequada da opinião ministerial sobre a materialidade e autoria dos delitos da apuração. Ou seja, a PGR vai extrair essas informações e vai mostrar para o Toffoli. Ou seja, eles vão fazer a extração e vão mostrar para o Toffoli dizer o que vale e o que não vale dessa coisa toda. Olha o absurdo que é isso. Por quê? Porque todo mundo está vendo que o Toffoli está ligado nessa parada. Ele está querendo fazer isso aqui porque o nome dele pode estar lá também. O dele ou de outras pessoas no STF, né? Tudo em sigilo. Não, que sigilo absoluto, sigilo, não pode falar nada e coisa e tal. Para peritos, porém, o envio das provas à PGR segue invadindo competência da perícia criminal, conforme previsto no Código de Processo Penal. É aquilo que eu falei para vocês. A perícia criminal, né, essa avaliação de provas, é para ser feita pela PF. A parte técnica, quem faz isso é a PF. A PGR é para um patamar depois, é para o patamar jurídico da coisa, né? Na avaliação de investigadores, Toffoli poderia ter determinado a extração e conservação, mas sem que a PS fizesse análise das informações. A partir daí as análises seriam feitas pelo PGR, pelo próprio Toffoli, que aparentemente é ele que quer ver isso aí para filtrar direitinho o que pode, o que não pode. Para pessoas a par do caso Master, fica a sensação de que o ministro pode ter querido evitar o risco dos dados extraídos, analisados pela PF, sem a sua autorização. Ou seja, ele está com medo do nome dele aparecer ali, né? É óbvio, né? Mas como eu falei para vocês, nada disso daqui justificaria, no final das contas, o impeachment. Por quê? Porque continuaria o Alcolumbre barrando a parada, né? Mas aí, o que está acontecendo? O governo está apoiando a PF nessa parada. O governo, olha só, o Galípolo fez aceno à Polícia Federal após críticas de Toffoli à corporação. Então o Banco Central se reuniu com o André Rodrigues para mostrar apoio a ele. E o Lula recebeu também o diretor-geral da PF para falar do caso Master. Então hoje o Lula está se encontrando com o André Rodrigues lá no Palácio do Planalto para falar sobre o caso Master. É o que eu falo para vocês. Quem está por trás dessa briga toda, quem está jogando o Alexandre de Moraes e o Toffoli no fogo é o Lula.
O Lula quer queimar esse pessoal, quer queimar principalmente o Alexandre de Moraes. Talvez por um acordo com o Trump, é possível que tenha sido um acordo do Trump para queimar o Alexandre de Moraes. Talvez porque quer que ele pare de interceder contra o Bessias, talvez para desviar a atenção da galera do caso do INSS. Tem um monte de motivos pelos quais o Lula quer tirar o Alexandre de Moraes, quer tirar o Toffoli dessa parada, né? Então, ou seja, se isso daí tá virando uma briga mesmo, ou seja, se vai estar o Toffoli e o Alexandre de Moraes contra o Lula e o Lula contra o Alexandre de Moraes e o Toffoli, aí eu já não sei mais de que lado vai ficar o Senado. Então é o que eu falo para vocês. Até aqui parecia impossível. Ah, não, os senadores protocolaram o impeachment do Toffoli. Ah, não vai dar em nada, porque, porra, é o Alcolumbre que vai decidir isso lá, não sei o que lá. Mas agora fica uma coisa estranha, porque se o governo tiver do lado contra isso daí, então de repente dá para rolar um impeachment de ministro do STF. E eu vou falar para vocês que se rolar um impeachment tanto do Toffoli quanto do Alexandre de Moraes é extremamente interessante para a gente, mesmo que seja agora, mesmo que seja o Lula indicando o substituto. Por que isso? Porque a verdade é que esses dois, tanto o Toffoli quanto o Alexandre de Moraes, já ficam até a década de 2040. Seria preocupante fazer um impeachment agora da Carmen Lúcia e do Gilmar Mendes. E o Fux. São os três que vão sair no próximo governo. Esses três são os que saem perto. Esse seria ruim, tá? E o Fachin que sai no governo seguinte. Esses quatro seria ruim, mas o Toffoli e o Alexandre de Moraes já vão ficar mesmo uma eternidade no STF. Então o Lula indicar um outro esquerdista para ficar no lugar desses dois esquerdistas por mais um tempão, meio que não vai fazer diferença nessa história. Vai ser, lógico, muito ruim para o STF já está com o nome no lixo, vai piorar ainda, mas eu diria que é ótimo para a gente fazer o impeachment do Toffoli. Além disso, fazer o impeachment de qualquer ministro do STF vai botar medo nos outros ministros do STF. Tirou o cabacinho. Até aqui nunca aconteceu impeachment de ministro do STF. Foi rompido o cabaço. Uma vez que foi feito isso, pode ser feito de novo com outros ministros. Lá no Chile, eles tiraram 3 ministros da Suprema Corte por impeachment, justamente por julgamentos estranhos, por confusão patrimonial. E, de novo, o impeachment do Toffoli não precisa ser por questão de crime de hermenêutica. Não dá para usar a decisão dele no caso Master como um motivo para o impeachment. Mas você ter o resort ligado à família do Toffoli, ligado ao Banco Master, isso dá para usar. Isso aqui não tem nada a ver com decisão do Toffoli. Né? O fato dele estar envolvido com esse pessoal, e é a mesma coisa do Alexandre de Moraes. O fato de estar envolvido com o escritório da esposa dele, né? Isso claramente tinge, né? Isso piora a visão que as pessoas têm de neutralidade dele e do STF por conta disso. Além disso, olha que coisa curiosa, né? O resort ligado à família do Toffoli, lembra que ele foi comprado pela REAG, né? Pelos fundos da REAG, né? E sabe na mão de quem que acabou esse resort, né? Durante um tempo, depois a REAG saiu também. Acabou na mão do advogado da JF, que é sócio do irmão mais velho dos irmãos Batista. Acho que chama-se José Batista, se não me engano o nome dele. A JF diz que não tem nenhuma relação com o cara. De fato, a JF não tem relação. É um dos irmãos Batista e o advogado é que são donos dessa parada aqui, né? Do tal do resort. Olha que coisa, bicho. Será que vamos conseguir ligar todas as pontas nessa história? Vamos ligar o Alexandre de Moraes, o Toffoli e os irmãos Batista nessa coisa toda aqui do REAG e do Banco Master? Ia ser lindo de morrer, porque eu falo para vocês. A maneira como os irmãos Batista têm agido não é muito diferente do Tanuri, do próprio cara do Master. Qual que é a maneira que eles agem? Compram empresas em dificuldade e depois usam os contatos políticos no governo para conseguir benefícios, né? E com isso salvar essas empresas. Foi o que eles fizeram lá na Amazônia Energia, lá na coisa, né? E com várias outras empresas também se deram bem pra caramba. Como que eles se deram bem desse jeito? Eles compram a empresa que tá na merda, e aí, como eles são amigos do governo, tem um monte de político lá no bolso deles, né? Eles vão lá e conseguem benefícios para melhorar essas empresas. É assim que atua o Nelson Tanuri, é assim que atua o Banco Master, através dos precatórios, lá consegue pagamento de precatório, e é assim que atua, aparentemente, os irmãos Batista também. E por um acaso, só por um acaso, o resort do Toffoli, ou que era dos irmãos do Toffoli, foi parar na mão do cara da JF. Que coisa curiosa, né? Como esse mundo é pequeno, né? Como esse mundo da política em Brasília é pequenininho, né? Todo mundo conhece todo mundo é sócio de todo mundo que faz treta, inclusive o PCC aparece junto da mesma bola ali, né? Junto com o Alexandre de Moraes, com o Toffoli. Olha que coisa, né? Pra mim, cara,
Eu não tenho medo de falar isso porque é uma realidade. Eu acho que a verdade ela deve ser dita. E quem tem medo de falar a verdade tem rabo preso, não é o nosso caso. O Centrão é o câncer do Brasil. E eu digo isso porque é bíblico que o morno, ele é vomitado. Ou você é de direita ou você é de esquerda. O Centrão é aquele que diz o seguinte: eu tenho preço. E quando você tem preço e não valor, você não merece respeito. Então, é melhor que você tenha valor do que você tenha preço. O Centrão, ele representa tudo aquilo que nós devemos lutar contra a política. O Centrão é o político profissional. O Centrão é o cara que vê na política uma oportunidade de ganhar dinheiro, de tirar vantagem. E aí está o grande problema de não termos um desenvolvimento do país através da política. Porque quando o interesse ele é pessoal e ele não é do país, acabou uma projeção de progresso da coletividade. E o Centrão é um atraso à coletividade, porque ele coloca sempre à frente a vantagem. É por causa de um Centrão que nós temos o fundo partidário, é por causa do Centrão que nós temos um Alcolumbre na presidência do Senado, um Hugo Mota na presidência da Câmara, é por causa do Centrão que nós temos as emendas parlamentares. Por quê? O Centrão ele acaba sendo maioria e obviamente faz sentido ser o Centrão a maioria. Por quê? A maioria das pessoas querem vantagens pessoais e não coletivas. Então, quando nós temos o Marcel Van Hatten no menor partido ali da Câmara, fazendo o melhor trabalho político, a gente percebe que realmente às vezes ser minoria faz parte de ter um valor. Eu prefiro fazer parte da minoria que tem valor do que fazer parte da maioria que não merece respeito. E o Centrão é parte disso que está aí. Por isso a minha orientação, as pessoas dizem, a gente não pode votar em partido, a gente tem que votar em pessoas. Eu discordo em parte. Porque a partir do momento que você está em um partido que te amarra nos teus projetos, te amarra, você faz parte daquilo. Então, eu não indico que se vote em pessoas que fazem parte de um partido que se diz de Centrão. Porque esse partido que se diz de Centrão, ele deixa muito claro os interesses pessoais acima dos interesses do país. Então, Carla, eu vejo que não há como se pensar em progresso da nossa nação com essas pessoas à frente, colocando seus interesses pessoais, interesses financeiros em detrimento daquilo que nós devemos nos preocupar, que é o progresso da nossa nação, que tenhamos crianças e adolescentes com futuro, com educação. Nós vemos hoje presídios com televisão, enquanto nós temos escolas sem televisão. Nós temos alunos sem professor na sala de aula. Isso é um retrocesso para o nosso país e o Centrão tem a maior culpa nisso, porque fica correndo o tempo todo atrás de vantagem. Eu não abro o pé, eu não recuo para essa gente, eu digo, essa gente tem que ser expurgada da política, porque política não é local de políticos profissionais, é local de pessoas que estão dispostas a se doarem pelo futuro do nosso Brasil.